Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um encontro da Rede Golferagro. Eu sou Débora Drucker, analista da Embrapa Agricultura Digital, e gostaria de agradecer a Márcia Projeção, a nossa palestrante. Nós temos interagido no GT de dados, de políticas e planos de gestão de dados da Rede Golferagro, a qual a Márcia é participante, e ela vem desenvolvendo esse trabalho com plano de gestão de dados geoespaciais, e a nossa ideia é aproximar cada vez mais as iniciativas no contexto dos dados agropecuários, princípios FAIR e ações ligadas à gestão de dados. Então, gostaria de apresentar, a Márcia é doutora em educação, é analista da Embrapa Agricultura Digital também. Ela atua nas áreas de gestão e governança de dados de pesquisa, com foco na elaboração e implementação dos planos de gestão de dados, e na integração dos princípios FAIR e CARE às práticas institucionais. Ela integra o grupo de pesquisa em computação científica, engenharia da informação e automação, aqui da Embrapa Agricultura Digital, e desenvolve pesquisas relacionadas a planos de gestão de dados, em projetos como povos indígenas, geoinformações, bioeconomia, inclusive aí dados únicos, além de estudos sobre metadados, repositórios e soberania digital no contexto dos ecossistemas digitais da agricultura. Então, hoje a Márcia vai apresentar para a gente os planos de gestão de dados geoespaciais do projeto CAL Brasil, experiência da Embrapa Agricultura Digital na adaptação do modelo FIO-DMP da Fiocruz. Então, obrigada mais uma vez, Marcela, agora a palavra está com você. Tá. Boa tarde a todas as pessoas presentes, é uma satisfação, né, um compromisso, né, estar aqui para contar, né, relatar essa experiência que a gente desenvolve aqui na Embrapa Agricultura Digital, né, em parceria com a Fiocruz, e a convite, né, da rede Golferagro, né. Trata-se, né, do que eu vou apresentar, trata-se de uma experiência, de uma iniciativa voltada para a adaptação do formulário FIO-DMP. Esse formulário FIO-DMP é o formulário de plano de gestão de dados da Fiocruz para os dados geoespaciais, né? Então, é uma adaptação, é um trabalho de adaptação. Essa iniciativa surgiu no contexto, no âmbito do projeto que a gente vai denominar aqui de projeto CAL, né, CAL Brasil, que busca aperfeiçoar, né, o cadastro ambiental rural, que é conhecido como CAL, né, com foco na agricultura urbana e periurbana, né. Então é o seguinte, o que eu vou apresentar aqui nada mais é, né, do que um exemplo de um trabalho integrado, né, entre instituições, né, Fiocruz, Ministério do Meio Ambiente, e nesse caso específico, essas duas instituições, né, a gente tem o apoio da Rede Agro, né, o Golferagro, né. Antes, essa parceria com essas instituições, uma parceria, um entrelaçamento entre áreas de conhecimento e práticas de gestão de dados orientados pelos princípios da ciência aberta, né, a gente está trabalhando sobre esse prisma, né. Então, gente, assim, a ideia principal que a gente quer mostrar aqui não é apenas de um produto técnico, de um plano, né, de uma proposta de plano, de formulário de plano de gestão de dados, mas sim, né, conversar, dialogar, apresentar para vocês um processo que nos levou a refletir sobre aspectos da governança, da interoperabilidade e o valor público dos dados de pesquisa, tá? Então, muito grato, essa sim foi a ideia inicial do que eu vou falar, né, então passo agora para os meus slides, vou trazer a apresentação e vou subir, né, aqui para a gente, tá bom? Um momento que eu vou fazer essa conexão aqui, um instante. Aqui, compartilhar, do começo. Isso.
Estão vendo os slides? Tá perfeito, Márcia. Tá perfeito? Então, gente, falando um pouco, né, começando a falar da nossa iniciativa, vamos tecer alguns comentários sobre a motivação, né, e o contexto da proposição, da definição, da adaptação do modelo FIO-DMP da Fiocruz para o contexto dos dados geoespaciais, né. Os, o PGD-GEO, como a gente vai se referir aqui a todo tempo, né, o Plano de Gestão de Dados Geoespaciais, muitas vezes falar pela sigla, né, ele surge da necessidade de organizar, de documentar e qualificar os dados geoespaciais do projeto Cal Brasil, em consonância, observando, né, as políticas públicas de dados da instituição e também com os princípios da ciência aberta, assegurando rastreabilidade e reuso das informações, né. Então, essa é a motivação, né, em que surge essa iniciativa, né, e dizer também que o PGD, ela é uma iniciativa técnica e colaborativa entre Embrapa, Fiocruz e Ministério do Meio Ambiente, que adapta o modelo de gestão de dados da Fiocruz, conhecido como FIO-DMP, às especificidades geoespaciais, promovendo uma gestão documentada, integrada e padronizada. O contexto, né, do plano, ele se aplica, né, ao projeto Cal Brasil, como eu disse. Esse projeto foi proposto pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o MMA, em execução na Embrapa Agricultura Digital, com o objetivo de aperfeiçoar o cadastro ambiental urbano, né, que como o nome já diz, né, é restrita às áreas urbanas, e fortalecer a gestão territorial e ambiental, só que no escopo desse projeto é na agricultura urbana e periurbana, né, por isso que a Embrapa está envolvida, né, porque é um cadastro ambiental urbano, então ele não é só urbano, né, esse projeto ele não é só urbano, é porque tem agricultura também que circunda, né, circunda as grandes cidades, as pequenas cidades, tanto tem agricultura dentro da cidade, como tem agricultura ao redor da cidade, por isso urbana e periurbana. Então esse cadastro também tem esse foco, né. Em um contexto de intensa geração de integração e reutilização de dados geoespaciais, tanto gera como integra, como reutiliza dados já existentes, né, no campo, de abrangência de dados geoespaciais, né, e a gente viu no projeto Cal Brasil, uma oportunidade para aplicar na prática, né, os princípios de ciência aberta e os marcos regulatórios nacionais e internacionais e as políticas de dados abertos, fortalecendo a gestão e a interoperabilidade dos dados geoespaciais. Bem, o ponto de partida para o desenvolvimento dessa adaptação, né, do FIO-DM da Fiocruz para o PGD-GEL, ele parte, né, do desenvolvimento, o desenvolvimento, desculpe, reside, né, na base conceitual do FIO-DMP, que é descrito, né, em 2019 por Viviane Veiga e outros autores, inclusive a Patrícia Reni faz parte desse artigo, e está fundamentado nos princípios FAIR, né. O PGD-GEL, o nosso aqui adaptado, preserva essa fundamentação e a amplia, incorporando metadados e padrões voltados às especificidades dos dados geoespaciais. A metodologia, né, vou falar um pouco sobre ela, né, destacamos aqui os 3 passos principais, né, o primeiro deles, né, consistiu, né, nesse levantamento de requisitos de necessidades dos usuários, né, usuários de quem? Usuários de PGD, de Plano de Gestão de Dados, no caso, geoespaciais, né. Esse levantamento, ele foi essencial para a identificação das necessidades informacionais e dos fluxos de trabalho dos pesquisadores, considerando as práticas institucionais e diretrizes nacionais e internacionais voltadas à descrição e à interoperabilidade de metadados geoespaciais. Estamos falando, né, de um contexto mais amplo de ciência aberta e de um recorte amplo também que é de dados FAIR, né, por isso essas questões, né, de interoperabilidade, descrição, tudo isso vem à tona, né.
Alguns exemplos aqui das necessidades que foram identificadas no momento da especificação de necessidades dos usuários para este plano de gestão de dados. Dentre esses exemplos, temos aqui, né, tipos de imagens, como as de satélite, de drone, de fotografias aéreas e modelos 3D, tipos de dados vetoriais, raster, textuais, numéricos e multimídias, formatos de arquivo, Shape, GeoTIFF, CSV, JSON, GeoJSON e assim por diante, né? Softwares utilizados, QGIS, Google Earth Engine, o ArcGIS Pro, R mais pacotes geoespaciais e Python também foram identificados nesse levantamento inicial de necessidades, as questões relacionadas a padrões e vocabulários controlados, né? Identificamos a incorporação no plano de gestão de dados de itens, né, de perguntas, né, de questões, né, indicativas de uso de vocabulários controlados, como o agrotermos, né, que é um vocabulário controlado desenvolvido pela Embrapa, né, no domínio agropecuário, o agrovoc, o NAUT, que é um tesouro da biblioteca desenvolvido pela Biblioteca Nacional de Agricultura dos Estados Unidos, o agrovoc muita gente já conhece, ele é mantido pela FAO, né? Então, esses vocabulários foram adotados aqui no escopo do plano para garantir consistência semântica e o reuso dos dados, né? Então, a gente está pensando aqui em interoperabilidade, né? E nessa fase de levantamento também nós nos preocupamos com as questões de armazenamento e backup, né? Em relação à integração com plataformas institucionais como Redap, GeoInfo e serviços de nuvem segura. O que eu quero dizer com isso, né? Os dados produzidos, gerados, objeto, né, do detalhamento de um plano de gestão de dados. Lá no plano de gestão de dados, a gente também identificou, né, quais eram as necessidades em relação ao armazenamento, as rotinas de backup e assim por diante. Tá? Ainda sobre a metodologia, numa segunda etapa, né, a gente trabalhou com a adaptação do modelo, aí vou lá para a raiz, tá, o modelo FieldMP, que envolveu a incorporação de campos novos e padrões geoespaciais, né, lembrando que o da Fiocruz, ele é genérico, digamos assim, né, esses padrões, todos eles, em conformidade com normas e metadados reconhecidos internacionalmente, tomando por base ISO 19115-2024, perfil MGB, o consórcio de dados abertos geoespaciais, né? E na terceira fase tivemos a validação, né, que foi conduzida, teste de validação, que foi conduzida em conjunto com pesquisadores e gestores de dados para assegurar clareza nas instruções das perguntas, do formulário, hora a gente fala formulário, hora a gente fala questionário, mas é a mesma coisa, nas instruções, no tocante à coerência entre as sessões e o alinhamento aos princípios FAIR, né? Então, o nosso plano, assim como o da Fiocruz, é pautado, lembrando, né, pelos princípios da ciência aberta, os preceitos da ciência aberta e pelos princípios FAIR, né? Esse processo incluiu também testes de usabilidade e verificação da compreensão dos campos, né, da leitura, né, a leitura clara, né, e compreensível por diferentes perfis de usuários, tá? Bem, podemos dizer que o formulário, né, vamos dizer então, né, que o formulário foi organizado em sessões A, B, C e D, a gente vai mostrar depois, em campos customizados e metadados, orientados à gestão dos dados geoespaciais ao longo de todo o ciclo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o formulário, né, por trás dele, né, está quase que existe um mapeamento, né, do ciclo de vida dos dados, né, de dados que começa com planejamento, com planejamento dos dados, né, das atividades, a coleta dos dados, a descrição dos dados, a sua documentação, o armazenamento, a preservação, você vai para um repositório, se você vai compartilhar ou não, né? Então, são as etapas que a gente está chamando aqui do ciclo de vida do dado, né, durante todo o período, o projeto, né? E não só o projeto, e quando o projeto termina, os dados permanecem, né? Bom, também ao reunir todas essas informações sobre tipos, formatos de dados, o formulário, né,
o questionário, ele inclui campos voltados à descrição dos dados, né, quanto à proveniência, modos de disponibilização, prevendo a rastreabilidade e o reuso em conformidade com os princípios FAIR, né. Então, isso vai ficar mais claro quando a gente mostrar o formulário, né, quando a gente diz que, né, reúne informações sobre tipos, formatos, descrição, proveniência, modo de disponibilização, tudo isso, fica, mostrando o formulário, isso fica mais claro, tá, de compreender da forma como eu estou dizendo aqui, talvez. Bom, neste momento, agora, o que a gente vai fazer, o que eu proponho, né? Fazer uma breve pausa na apresentação desses slides, né, e para acessar o formulário online do PGD GEL, que está, no momento, né, hospedado na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz, tá? Essa demonstração, ela será conduzida pela colega Tércia, que mostrará a página inicial do formulário, né, com todas as sessões de A a G, porque são 7 sessões, né, para que vocês tenham uma visão geral da estrutura, né, do formulário, tá? Do plano de gestão, em última análise, né? E a Tércia também vai fazer uma breve demonstração de uma das sessões, uma das mais importantes, que é a sessão B, de descrição dos dados coletados e reutilizados, destacando o preenchimento de alguns campos. Então, agora, né, eu vou interromper a minha apresentação e a Tércia vai entrar, tá bom? Um momento, por favor. Tércia. Bom, boa tarde a todos, né? Um prazer estar com vocês, trocar ideias aqui com vocês. Eu vou subir aqui a apresentação, que na verdade é o formulário. A ideia aqui é fazer uma apresentação breve, deixa eu ver se eu ajusto aqui, acho que aumentou, ficou mais fácil aí para vocês verem, né? Bom, então, eu já estou no ambiente da Fiocruz, já estou no fio DMP, né? Já estou na área do pesquisador, né? E estou clicando, né, como pesquisadora com o plano compartilhado. Então, aqui, eu estou aqui, já entro no plano, que é o que nós vamos demonstrar e que materializa essa apresentação inicial da Márcia. Então, entrei aqui. Vocês veem que do lado direito temos aqui primeiro o nome do projeto, né? CAU Brasil, aperfeiçoamento do cadastro ambiental urbano, CAU com ênfase na agricultura urbana e periurbana, CAU Brasil, e as informações, né, sobre o plano de gestão de dados geoespaciais da Embrapa, PGD, GEO Embrapa. Então, eu vou entrar agora no editar o plano e já estou nele, né? Como a Márcia colocou, a gente tem aqui, né, na frente, temos o título do projeto, temos o plano, né, específico desse geoespacial, estamos na seção A, e eu quero chamar a atenção que em cada seção, essa vai ser a lógica que segue o plano, você tem uma descrição do conteúdo que nós vamos encontrar dentro dessas sessões, e o objetivo que ela atende, né? Então, no caso da seção A, o objetivo é fornecer aí um alicerce estruturado para a identificação, acompanhamento e gestão eficiente do PGD ao longo do projeto. E, bem rapidamente, eu vou pular a seção B, porque, como a Márcia falou, é a seção que eu vou detalhar, né? Na seção C, a gente traz aqui a seção da documentação e qualidade dos dados, também a mesma lógica, segue o conteúdo, e o objetivo da seção, que é assegurar que os dados sejam devidamente descritos, organizados e acessíveis, facilitando aí o uso do projeto e a sua reutilização futura. A seção D, ela traz o conteúdo voltado para o armazenamento e backup durante o processo da pesquisa, e também segue a mesma lógica, né? Na primeira
item aqui traz o conteúdo, e em seguida traz o objetivo da sessão, que neste caso é promover, trazer conteúdo, o objetivo de controlar o acesso, né, a segurança, a informação, em conformidade aí com as normas institucionais e regulatórias para assegurar aí a preservação e a recuperação dos dados. Na seção a gente entra com os requisitos legais e éticos, né? E o objetivo é garantir, né, que o responsável pelo projeto compreenda e assegure a adesão aos requisitos legais e éticos indispensáveis para a execução, né, da pesquisa. A seção F traz aqui a seção do compartilhamento de dados, que traz como objetivo a necessidade de garantir aí o compartilhamento, a transparência, o ético, a transparência transparente e ético e em conformidade aí com as exigências legais. E a última seção, que é a seção que traz aí as responsabilidades e os recursos financeiros para a gestão de dados de pesquisa, e o objetivo é garantir que os recursos sejam planejados adequadamente e que as responsabilidades sejam claramente estabelecidas. Bom, como foi comentado aí pela Márcia, eu vou fazer uma breve apresentação, muito, muito breve, da seção B, que é a seção que trata da descrição dos dados, tanto da descrição dos dados coletados, quanto dos reutilizados. E aí, seguindo essa mesma lógica, né, ela traz aí os principais conteúdos, e o objetivo é assegurar a sistematização e acessibilidade dos dados ao longo aí do projeto e a sua reutilização futura. Então, o formulário traz aí, então, um conjunto de informações e de opções que o pesquisador pode selecionar, né? Esses campos não são obrigatórios, né? Eles são recomendáveis, fortemente recomendáveis que sejam preenchidos, mas não são obrigatórios. Então, ele traz aqui, num primeiro momento, a seção de coleta, né, de informações sobre os dados coletados e ou produzidos, e aqui solicita, né, que o pesquisador informe se os dados do projeto serão coletados ou produzidos, e aí, no caso aqui específico do PGDGEL, eles tanto serão coletados diretamente com medições, entrevistas, quanto eles serão produzidos por meio de experimentos, simulações, né. Eu chamo a atenção para que a gente teve o cuidado de colocar informações sobre o que contém, né, cada um dessas informações que o pesquisador tem que dar. No item seguinte, ele indica os tipos de dados que serão coletados, né, considerando a natureza do dado, então, se são alfanuméricos, numéricos, textuais, multimídias, né. No item seguinte, ele solicita que o pesquisador informe, caso queira, se os dados, a estrutura e a forma de representação desses dados, e aqui a gente chama a atenção para os tipos, né, para as formas de representação que estão atreladas ao que foi especificado com a equipe do projeto, né? Em seguida, ele pede que informe sobre os formatos dos dados, né, que serão produzidos e reutilizados, e aqui a gente coloca, chama atenção também para o que a Márcia acabou de falar, então os tipos os formatos específicos para o domínio geoespacial, então, CSV, Excel, né, GIF, JPEG, o MP4, o PDF, PNG, o RDF, então, o TIFF, então, são formatos específicos e desenhados e especificados de acordo com as necessidades e os interesses do domínio geoespacial. Né? A questão também do volume de dados, do volume aproximado, né, para os dados coletados, quanto ele vai ocupar em termos de armazenamento, então ele tem opções aqui.
A indicação da metodologia, que a gente chama a atenção que foram descritas tipos de metodologias para a abordagem qualitativa, e para a abordagem quantitativa, que no caso foi aqui mais especificada, porque tem mais aderência ao domínio geoespacial, então foram especificados, né, tipos de amostragem aleatórias, análise de cobertura e uso da terra, análise de densidade, análise de proximidade, análise de séries temporais, análises espaciais, estatística de desmatamento, geoestatísticas, e então todas essas especificações que a Márcia comentou há pouco, elas foram materializadas aqui no formulário que foi adaptado, o formulário do FIO-DMP que foi adaptado. Depois também faz uma descrição da abordagem mista, né? Caso haja, né? E caso o pesquisador queira indicar. Tem também a indicação dos softwares que serão utilizados para coleta ou produção de novos dados, e aqui também a gente chama atenção para o tratamento quantitativo, né? E aqui estão descritos os softwares mais adotados pela equipe pelo domínio geoespacial. Então, vocês podem ver que a família ArcGIS, né, o GeoDA, o Google Analytics, né, o Google Earth, o Python, o QGIS, o R+, o RPython, o RStudio, embora aqui eles não coloquem como uso, mas o SAS. Então, tem um conjunto de softwares que voltados especificamente para o domínio geoespacial, né? E também para tratamento misto, né? Tratamento qualitativo, tratamento quantitativo, tratamento misto. Também informações que o pesquisador pode utilizar, pode oferecer, né, sobre dados reutilizados de outras fontes, então ele pode informar se isso vai acontecer ou não. Se ele informar que sim, há também a possibilidade dele indicar, né, quais os repositórios ou bases de dados que serão utilizados para obter esses dados, né? Então, aqui tem um conjunto de bases de dados, de instituições que armazenam, que comportam esses dados, e como a ANA, como a base de dados, a base cartográfica do IBGE, o censo do IBGE, o GeoInfo, né? o PRODESA, vários possibilidades, né? Várias possibilidades, né? A indicação de como esses dados de terceiro serão processados, né? Então, ele tem possibilidades aqui de dizer se serão algoritmos de processamento de dados, combinação de métodos, ferramentas automatizadas, né? A indicação das estratégias, e aqui é importante afirmar que também essas estratégias estão alinhadas, né, com as que são mais usadas, né, nesse domínio de bases de dados e repositórios para recuperação de dados. Então, aqui a gente tem filtros, operadores booleanos, palavras-chave. Temos também informação sobre a restrição, né? Em seguida, a gente tem informações sobre a proveniência dos dados, né? Dos dados reutilizados. Então, ele informar se o histórico, a origem dos dados serão registrados durante o projeto, incluindo a autoria, data de criação e modificação. Caso sejam, né, ele tem também a possibilidade de escolher como essa proveniência dos dados será documentada, né? Então, no caso aqui, registro manual das versões com datas irresponsáveis e uso de software de controle de versão, né? Há também aqui a possibilidade dele indicar a origem dos dados reutilizados, a possibilidade de indicar quem gerou e coletou os dados, né, de terceiros, a indicação de como, se os dados gerados pelo próprio pesquisador poderão ser integrados aos dados de terceiro. Então, tem um conjunto de informações que são possibilidades
que não são obrigatórios, embora sejam recomendáveis, né? Então, essas são as principais informações. Claro que o ideal seria que a gente passasse por todos eles, mas, devido ao tempo, a gente vai encerrar aqui, mais para vocês terem ideia. Então, aqui a gente salva e permanece, ou salva e volta, né, para o plano. É isso, gente. Eu vou parar meu compartilhamento aqui da apresentação e eu vou voltar a palavra para a Márcia. Por favor, Márcia. Obrigada, Tércia, pela demonstração, né? A gente vai prosseguir aqui, dando continuidade, né? Do ponto que a gente parou, que eu vou subir aqui novamente a apresentação. Peço que aguarde só um instantinho. Pronto, vou ter que ir lá no slide, tem que correr aqui. Sim, bom, partindo então, né, de uma visão que eu espero que vocês tenham tido, né, da estrutura do formulário, do que ele contém minimamente, né, porque não dá para passar o formulário inteiro, tá? Então agora nós vamos falar de outras coisas, da estrutura de governança de dados, né? Entendemos que o PGD-GEL, né, da forma como está estruturado, né, ele está inserido em uma estrutura integrada de governança e gestão de dados que articula 3 níveis complementares. O que eu quero dizer com isso? Que o plano de gestão de dados não está solto, né? Ele tem integração, digamos assim, ele tem vínculo, tem relação com a governança de dados, né, que define, o que é a governança? Aquela que define políticas, princípios, diretrizes institucionais, por exemplo, no caso da Embrapa, temos a política de gestão de dados, informação e conhecimento, né, para promover a integração entre áreas e assegurar a coerência nas decisões sobre dados e informação. Isso no tocante à governança. No tocante à gestão, qual é a relação do plano com a gestão, né? Ele estabelece, na gestão, no caso, estabelece diretrizes e registra procedimentos de curadoria, interoperabilidade, qualidade de dados e garantindo a padronização e a consistência. Então, o plano tem a ver com isso, né? Porque a gente está falando o tempo todo da questão da interoperabilidade, da qualidade, da proveniência, da padronização, né? Da rastreabilidade, né? E o plano em si, ele atua como um instrumento aplicado que documenta o ciclo de vida dos dados, né? Ele é um documento aplicado, específico, orientado, né? Que documenta as ações do projeto em relação a dados durante o ciclo de vida da pesquisa ou dos dados propriamente dito, tá? O PGD, a gente entende que ele inclui campos para metadados e proveniência com potencial de integração a plataformas de serviços que adotam padrões de referência geoespacial. Por isso que a gente tem esse cuidado, esse zelo, né, no processo ali de levantamento das necessidades, identificar padrões de metadados, detalhes da proveniência dos dados que serão utilizados, pensando, né, na possível integração, né, dele com plataformas de serviços, né, que adotem padrões, né, de referência geoespacial, né. Lembrando também que um plano de gestão de dados, findo o projeto, né, uma decisão do líder, do responsável pelo projeto, ele é uma peça, né, que poderá ser depositada num repositório, né, com detalhe de que ele poderá ser depositado, ficar disponível, não necessariamente os dados, né, ele pode só, de uma maneira que os dados sejam, os metadados, né, e não necessariamente os dados estejam disponíveis ao acesso público, tá bom? Continuando, né, diante, né, do que foi trazido até agora, a gente
vai apresentar agora alguns avanços que a gente considerou resultantes deste trabalho, né, que enfim, que benefícios, né, que, o que podemos, né, tirar, né, como resultados do trabalho realizado até aqui, né. Temos os avanços, consideramos que temos avanço na organização de dados, na rastreabilidade e padronização, na interoperabilidade entre sistemas e repositórios institucionais, com destaques para a padronização de metadados, o registro da proveniência dos dados, na integração entre equipes e instituições parceiras, na base para o detalhamento de métricas FAIR, né, que ainda vamos falar sobre isso adiante, né, e na sensibilização para a ciência aberta e para a cultura dos dados abertos. Esses são, em linhas gerais, os avanços, né, os resultados e benefícios que observamos, né, destacamos, certo? Bom, diante dos resultados, né, os resultados a gente sabe sempre vêm acompanhados de desafios, né, e aqui alguns deles, né, estão indicados, né, temos desafio em relação à cultura organizacional, pois ainda persiste na instituição, e não só na nossa, mas de uma maneira geral, nas instituições de pesquisa, resistência à adoção de práticas de gestão de dados, gestão e abertura de dados, no tocante à integração de sistemas, percebe-se a ausência de fluxos automatizados e de padrões consolidados de interoperabilidade, entendendo que interoperabilidade é um ponto, né, um elemento difícil de ser alcançado, digamos assim, né. E um outro desafio relacionado ao que chamamos de literacia em dados, pois continuam a existir lacunas de formação, né, de capacitação, a gente não gosta muito de usar essa palavra, mas que fique lacunas de formação e sensibilização relacionadas a competências técnicas, de maneira que cada vez mais entendamos, né, o que é ciência aberta, o que são os dados, a importância dos dados. Os dados não são elementos soltos, né, mas ele precisa ser ressignificado quando a gente fala, né, em estabelecer, né, serviços de gestão de dados, né, temos que entender esse contexto para saber para quê, por quê, porque eles são importantes, né, e não uma obrigação, né, todo esse trabalho voltado para planos de gestão de dados e para dados propriamente ditos, né. Esses eram alguns desafios, tá. E acima dos desafios, nós também destacamos algumas lições, né, aprendidas pela equipe, tá. Dividimos essas lições em partes, né, no tocante aos aspectos metodológicos e técnicos, a gente sinaliza que os modelos genéricos de plano de gestão de dados não atendem plenamente às especificidades dos dados geoespaciais. E modelos genéricos, na verdade, não atendem especificidade de área alguma. É opinião, né, assim, uma opinião que a gente acabou consensuando, né, no grupo que vivemos, né, numa condição, numa situação, num momento, né, que temos condições, né, de tratar plano de gestão de dados voltado para determinadas necessidades, determinadas especificidades de cada domínio de conhecimento, né, como é o caso dos geoespaciais. Portanto, é necessário um modelo dedicado que considere aspectos, no nosso caso aqui, né, de resolução espacial, temporal, de formatos, de proveniência e de interoperabilidade. Questões essas importantes que não encontramos, né, em planos de gestão de dados públicos, genéricos, que nós consultamos, por exemplo, o DMP Tool, o DMP Online, né, e outros, né. Por isso, trabalhamos com o modelo, reforçando, né, retomando, com o modelo da Fiocruz, o FIO-DMP, que trabalha sobre outra base, né, voltada para
para o conceito de ciência aberta e dados FAIR, né? Outra lição aprendida no aspecto metodológico é que a adaptação incremental do fio DMP da Fiocruz para o PGD-GEL demonstrou eficácia ao conciliar a estrutura conceitual original, lá do fio DMP, com os requisitos técnicos do domínio geoespacial. Então, houve uma congruência, vamos dizer assim, né, considerando todas as adaptações que foram necessárias, né. Ainda continuando nos aspectos metodológicos, aprendemos também que a estrutura modular das sessões A a G, que a Tércia apresentou, né, do formulário, ele favorece a padronização e a replicabilidade do plano, facilitando o uso em outros projetos. Veja que esse plano, ele é plano de gestão de dados geoespaciais, mas se eu tiver um outro projeto que o propósito dele é desenvolver algum tipo de tecnologia, resolver algum problema de pesquisa no campo das geotecnologias aplicadas na agricultura, este mesmo formulário de PGD-GEL vai servir para aquele outro projeto, tá? Então, ele é replicável, né, replicável e aplicável, né, a outras propostas, a outros projetos de pesquisa. Também aprendemos que o uso de padrões abertos, por exemplo, ISO e o perfil MGB, perfil metadados geográficos brasileiros, o MGB, aliado aos princípios FAIR, é decisivo para garantir a comparabilidade e interoperabilidade entre sistemas e instituições. Então, estamos trabalhando com esses parâmetros, né? Os padrões são abertos, mas eles não são abertos porque estão aí disponíveis, né? Eles são abertos, mas são padrões que eles são universais, digamos assim, para o domínio e você pode usá-los, né? São padrões abertos. Os metadados também detalhados e documentação sistemática aumentam a rastreabilidade e a confiança dos dados, especialmente em ambientes colaborativos. É uma outra lição que aprendemos, né? Ainda nas lições aprendidas, o tópico 2 trata dos aspectos institucionais e de governança, né? O PGD atua como um elo operacional entre entre o nível de projeto e os serviços institucionais permanentes de gestão de dados, como o REDAP, tá? O GeoInfo, né? E um pouco mais distante, né? A PGDIC, que na realidade aqui é uma política, né? Reforçando a importância da articulação entre esses componentes, tá? A governança de dados exige, né? Essa aqui é um aprendizado para a instituição também, né? Ela exige infraestrutura, políticas integradas e apoio institucional contínuo, né, já que o PGD, isoladamente, não assegura esta sustentabilidade, né. A curadoria de dados ainda é uma palavra feia na Embrapa, desculpa a expressão, tá, ela não existe, né, existe esforços valiosíssimos de colegas que vêm fazendo isso, tá, mas ela não foi montada como uma estrutura, fazendo parte de um serviço institucional, né, que é essencial para assegurar qualidade, padronização e preservação a longo prazo. Preservação do que? Dos dados, né? A capacitação, ou a formação, capacitação, é um fator crítico de sucesso, pois a formação de equipes em princípios FAIR, curadoria e uso de padrões técnicos é indispensável à efetividade do plano, não só do plano, mas de ações, né, de gestão de dados, né. A clareza de papéis e responsabilidades ao longo do ciclo de vida dos dados fortalece a governança e reduz riscos de perda, fragmentação ou inconsistência da informação. A gente precisa entender que fazer gestão de dados, fazer plano de gestão de dados, não é uma ação voluntariosa, né, que a gente pega, vou fazer isso. Não, tem, né, a ciência já está evoluída, a área de governança, de gestão também já tem muito conhecimento produzido, e para isso, né, já estão estabelecidos papéis, responsabilidades formais, né, que a gente, no contexto do plano de gestão de dados, a gente até teria condição de dizer, mas não é objeto disso aqui agora, tá? Mas temos que ter clareza que para fazer isso, não basta um simples plano de gestão de dados, porque isso não vai resolver, né? É um contexto maior, mais amplo, né? A terceira parte das lições aprendidas diz respeito à cultura de dados e aprendizado coletivo.
a parceria, né, Embrapa-Fiocruz foi decisiva para o avanço do modelo, demonstrando o valor da cooperação interinstitucional e da integração metodológica e tecnológica entre os domínios, né. Essa parceria com a Fiocruz foi, assim, muito frutífera, né, aprendemos muito com essa parceria, com a Patrícia, a Viviane, né, que é praticamente a é a quem incentivou, né, a gente prosseguir no desenvolvimento, né, no desenvolvimento da metodologia, né, da base conceitual do FIO-DMP, transportando, né, transmutando isso para o domínio dos dados geoespaciais, tá, então essa parceria foi muito profícua, né. Outra lição aprendida, o envolvimento de equipes multidisciplinares, né, trabalhamos nessa iniciativa do PGD-GEO com pessoas de TI, de geoinformação, de geotecnologias, de ciência da informação, de gestão organizacional e de pesquisa, na pesquisa, os pesquisadores, os seus projetos de pesquisa, né. E este envolvimento, né, ele evidenciou que a gestão de dados é uma prática transversal, né, e não uma atribuição exclusiva de especialista de domínio, né, você entrega um plano de gestão de dados para o pesquisador e ele dá conta de fazer aquilo, não entendemos assim, entendemos que o plano de gestão de dados, o pesquisador vai precisar do aporte, do conhecimento da companhia, do esclarecimento, né, de outros profissionais, principalmente o profissional da informação, né, e o profissional de informação e outros vão aprender muito com o pesquisador, vão entender mais do domínio, das especificidades da cada área, da natureza dos dados, né, enfim, né, do desenrolar, do desenvolvimento do projeto, né, esse é promove uma interação muito grande entre equipes, né. Ainda em relação a essa parte das lições aprendidas 3, a implementação do PGD-GEO promoveu o aprendizado coletivo, entendemos, pois estimulou e estimula, né, uma cultura institucional voltada à ciência aberta e à gestão responsável de dados. Aí a gente remete para a camada de cima, né, que todos os esforços que a gente faz com gestão, com dados FAIR, remetemos, né, para os princípios da ciência aberta, né, os preceitos da ciência aberta. Tá? Na parte 4 das lições aprendidas, já estou terminando, gente, mas ainda falta um pouquinho, o PGD-GEO tem o potencial de transformar dados geoespaciais em ativos digitais estratégicos, né, elevando o valor institucional e social da informação produzida. Dados planejados, né, coletados, bem descritos, né, com qualidade, armazenados com segurança, eles se constituem, né, em ativos digitais estratégicos, já sabemos disso, né, mas às vezes falta reforçar isso em outras instâncias, né, porque é quase que uma coisa natural, mas que você repete, mas não assimila, não pratica, né, então ele é de elevado valor institucional e social em relação à informação, ao conhecimento produzido. A aplicação no CAU Brasil, né, demonstrou o potencial de generalização do modelo para outras áreas, já comentei anteriormente, né, para outras áreas, esse no caso que é um plano de gestão de dados geoespaciais, ele serve para áreas correlatas às ciências naturais, né, as ciências biológicas, do ordenamento territorial, tem essa agricultura digital. Então tem muito do que está nessa versão hoje que pode ser adaptado, né, ainda assim adaptado para, por exemplo, agricultura digital, para mudança climática, né, fazer alguns ajustes, certo? Mas a base do modelo já temos, né? Nesse caso, né, do PGD-GEO, tá? Aprendemos também que a integração com políticas públicas e agendas nacionais reforçou o alinhamento entre pesquisa científica e governança pública. A gestão de dados deve ser compreendida como um serviço contínuo, em permanente aprimoramento, e não apenas como uma exigência pontual de projeto, uma visão que assegura a sustentabilidade das práticas do modelo de longo prazo. Não deveríamos pensar em gestão de dados, em plano de gestão de dados como uma obrigação,
né, vai ter um entendimento aí de que ele faz parte de um conjunto maior, né, de serviço contínuo, né, que deve ser aprimorado, né, e cada vez mais atingir o objetivo de gerenciar os dados de pesquisa, né, seja quais forem, né, e manter assegurar sua sustentabilidade e do modelo ao longo do projeto da pesquisa, tá? Como próximos passos, né, nós também já vislumbramos, né, eles incluem, né, nos próximos passos, integração com repositórios institucionais, isso é uma coisa que não depende só do plano de gestão de dados, depende, né, de uma conjuntura institucional, de um desejo, de uma decisão institucional para que isso ocorra, né, porque hoje eu entendo assim que o REDAP ele tá descolado, né, do plano de gestão de dados, né, o plano de gestão não tem essa conexão, eu acho que são coisas decorrentes e elas devem ser entrelaçadas, porque uma produz para o outro, né, os planos de gestão de dados, eles vão orientar, vão registrar dados de melhor qualidade, esses dados de melhor qualidade, quando se pensa em depositados do REDAP, são dados de qualidade para ir para lá, né, os dados têm que estar bem descritos, esses dados têm que estar consistentes, eles devem estar confiáveis, né? Por que tudo isso? Porque se eles estão no repositório, pensando no reuso, na reutilização. Então, se você não tem a garantia, né, da proveniência desses dados, da consistência esses dados não são confiáveis nem para ser compartilhados, né? Então, temos que pensar essa cadeia como um enlace, né? As coisas não se encerram só em REDAP nem só em plano de gestão de dados, né? Como próximos passos também temos a conexão a vocabulários controlados, incluindo agrotermos, como eu já disse, né, é um espaço conceitual desenvolvido pela Embrapa para a terminologia agrícola brasileira em especial, tá, que compõe esse mesmo agrotermos, compõe o agrovoc, porque lá ele leva lá para o agrovoc a terminologia do português do Brasil, né, e uma conexão também com outros tesauros como o UNAUT, né, que é o tesauro da Biblioteca Nacional de Agricultura dos Estados Unidos. Essas conexões são elas que vão dar, né, que vão trabalhar no sentido de aumentar a interoperabilidade, né, entre plano de gestão de dados e sistemas externos, né, com linkagem, né, a gente fala linkagem de dados, é isso, né, você tá utilizando um termo aqui no plano de gestão de dados que está no Agrovoc, que tem uma URI, que se você quiser entrar nessa URI você vai saber qual é toda, né, a definição não, mas o termo que é padronizado, né, se o termo não está no Agrovoc, como é que você indica isso no plano de gestão de dados, tem tudo isso lá no plano de gestão de dados, essas possibilidades, né. Bom, outro passo importante, assim, né, é uma experiência que a gente imagina fazer, que é a aplicação de recursos da inteligência artificial para analisar consistência, avaliação e aderência aos princípios FAIR e à interoperabilidade semântica, né. Acho que eu não devo ter colocado aqui, a questão do estudo de métricas, né, métricas FAIR, que é até uma ação paralela e voluntariosa que a gente vem, voluntariosa da parte da Patrícia Rene, né, que é especialista, né, em avaliação de dados FAIR, né, dados e plano de gestão, e a gente pretende também trabalhar nessa vertente de métricas para avaliação de planos de gestão de dados, tá. Bem, o modelo tem o potencial, consideramos que ele tem o potencial para promover integração institucional ampliada, para aperfeiçoamento metodológico e a interoperabilidade dos dados, tem potencial para padronização de procedimentos e práticas, e tem tem potencial para expandir a aplicabilidade em diferentes contextos científicos, né? O PGDL, a gente considera que ele tem esses potenciais, digamos assim, né. Principais conclusões, estamos caminhando para o fim, tá. Faltam uns 4 slides. Bom, a adaptação do modelo FIO-DMP, né,
tomando por base, desculpe, a adaptação do modelo FIO-DMP demonstrou viabilidade técnica e conceitual para contemplar os dados geoespaciais, fortalecendo a gestão integrada de informações. Essa é a primeira conclusão. A segunda é que a participação ativa de pesquisadores e gestores de dados foi essencial para ajustar o formulário às necessidades institucionais e garantir clareza no preenchimento, né? Então, fizemos isso junto com eles, né? Por exemplo, né, eu já falei sobre isso, né? Sobre a equipe multidisciplinar, né? Temos aqui a equipe da ciência da informação, de gestão, mas é essencial a presença de pesquisadores, analistas do domínio, tá? Outra conclusão é que a incorporação de padrões e vocabulários de referência reforçou aspectos de interoperabilidade e de reuso dos dados, comentei agora um pouco antes, né? O PGD-GEL consolidou-se como um instrumento de governança de dados, conectando pessoas, políticas, diretrizes e infraestrutura tecnológica. Sobre esse último tópico, vamos falar mais dele a seguir, tá? Bem, faz parte da reflexão final, né? A experiência do PGD evidencia que a gestão de dados constitui um serviço institucional contínuo, conforme proposto por Sayão e Salles, 2021. Né? Um estudioso, um grande pesquisador do Centro Nacional de Energia Nuclear, né? Produtivo, um pesquisador muito produtivo, e recente trabalho, esse de 2021, entre outras coisas, ele propõe, né, a criação, que as instituições criem, né, uma infraestrutura de gestão de dados, entendidas como serviço institucional, né, como serviço e contínuo, né, e integrado, né, que não veja o plano de gestão de dados separado do REDAP, que não veja a curadoria separada do plano de gestão, mas está lá no REDAP, né, então falta isso na instituição, né, nas instituições, né, não só na nossa, mas nas outras de uma maneira geral, né. Bem, entendemos que essa perspectiva, né, requer da instituição ou das instituições o alinhamento entre pessoas, políticas, diretrizes, processos e infraestrutura tecnológica para assegurar qualidade, interoperabilidade e valor científico das informações. E aqui um pensamento, né, que resume essa fala anterior, que a boa ciência depende de boa gestão de dados, um passo decisivo rumo a uma ciência fair, aberta e confiável. Bom, agora a hora dos agradecimentos, que são dirigidos às equipes da Embrapa Agricultura Digital, da Fiocruz, do Ministério do Meio Ambiente, pelo empenho técnico e colaborativo na construção do PGD-GEL. Agradecimentos especiais a Patrícia Henning pela atuação ativa no desenvolvimento do modelo PGD-GEL, a Viviane Veiga por viabilizar o uso e adaptação da ferramenta FIO-DMP, e a Tércia Torres pela contribuição constante, inspiradora e pela generosidade demonstrada ao longo de todo o processo, e que, diga-se de passagem, para além desse processo, né? A organização deste evento, também agradeço, na pessoa da Débora, né, e a todos os participantes, né, os principais, né, o público principal a quem me dirigi, esse tempo todo, né, e me dirijo agora ainda, pelo interesse e pela oportunidade de dialogar sobre gestão e governança de dados em pesquisa pública. Aqui estão umas referências, né, que foram utilizadas para fundamentar parte desse trabalho, né, algumas citadas e outras não, tá? Agradeço a atenção, né, aqui está o meu e-mail de contato, e o último slide, eu queria deixar registrado o sentido das cores. Por que preto e branco, né? Por que preto e branco? O fundo preto representa o campo ainda obscuro e complexo dos dados. As letras brancas simbolizam a luz do conhecimento que buscamos tornar visível, organizado e acessível. Essa escolha reflete o propósito da rede Gofer Agro de iluminar a informação dispersa e revelar o valor dos dados de pesquisa. Atenciosamente, abraços. Termino por aqui, tá?